Olá pessoal, sejam bem-vindos e hoje nós queremos justiça pro Bionic. Christina Aguilera lançou o álbum Bionic em junho de 2010 e naquele período, Christina não somente viveu a histeria de ter um disco ultra aguardado, mas também as consequências de ser uma popstar global arriscando seu nome com um projeto ousado, criativo e bombástico. 10 anos após seu lançamento, o disco continua cercado de polêmicas, aclamação e hoje nostalgia. Primeiramente, gostaria de agradecer o seu acesso e, segundamente, avisar que esse vídeo possui gatilhos, mas que é uma ótima oportunidade para a gente poder discutir sobre poder criativo, expectativa e influência da mídia. A história de Bionic começa lá em 2008, quando o álbum ainda era apenas um projeto bem ousado dentro da cabecinha criativa de Christina Aguilera. Naquele período, Christina Aguilera tinha acabado de lançar o single Keeps Getting Better, e para ela era uma prévia do som que ela estava experimentando e iria lançar em breve. This is very exciting, working with new people, and just the new energy and the new people involved have just brought out a different side of me, vocally and musically. Giving a taste to the fans and others for the new direction that I'm headed for the next album of all new material, which will be released in 2009. So it's a really exciting sort of stepping stone right now. Also, all the new material sort of is in the vein of where I'm headed musically for the next. When is the new stuff coming out? When is the next album coming out? Hopefully, in the recording studio now, working on that. But this to hold people over in the meantime. Next year, hopefully summer 2009. But I'll be working to make that Jane Birkin, females of that era who have had this look before, and I'm trying to breathe new life into it with my own interpretation. Hopefully new fans will like to be able to get a taste of the new me, the new direction for the next album. So it's a little sneak preview and a couple in the vein of the new direction of the sound of music. Not to be cliche, but it really does keep getting better. So thank you. O single estava dentro do álbum de coletâneas de sucesso da Christina Aguilera, que ainda possuía Dynamite e duas versões novas, Pop Beautiful e Jane on a Bottle. As faixas tinham um som progressista e futurístico, que era o propósito com aquele disco. Daí, para divulgar o novo trabalho, Christina Aguilera subiu no palco do VMA daquele ano para apresentar pela primeira vez o novo som e o visual novo pós-maternidade. Bom, por mais que a Christina tenha sido muito criticada por usar playback naquela noite, ela também foi bastante elogiada pela disposição e pela clara felicidade de estar estreando um visual, assim, muito original. Bom, não tão original assim, né? Isso porque, 2 semanas antes da performance, havia surgido no cenário pop uma cantora nova chamada Lady Gaga. Naquela altura, mais ou menos, Just Dance tinha acabado de estrear na Billboard e estava cada vez crescendo mais. Dali pra frente, a mídia fez um verdadeiro circo com o nome das duas e replicaram várias comparações entre as duas que foram plantadas no blog do então muito bem-sucedido Paris Hilton. Um dos principais argumentos do Paris Hilton naquela época era que a Christina estava plagiando Lady Gaga e que ela não passava de uma imitação barata. Sabemos que com tanta fofoca, acabou se criando uma rivalidade entre as duas
E nessa altura do campeonato, cada uma fez seu posicionamento, apresentando suas visões e suas versões da história. De um lado da história, nós tínhamos Lady Gaga, que negou todas as acusações de plágio e comparações, mas que alimentava a mídia com shades e indiretas. How do you feel about the Christina Aguilera comparison? Well, it's interesting because I think that we're so different in so many ways, and I have such a tremendous amount of respect for her as an artist. I was such a big fan when I was little, and you know, it's funny because most of the comparisons people say your look is the same, but this isn't my look. This is my life. I mean, so let's all be strong women, huh? She didn't copy you, you didn't copy her. No, she absolutely didn't steal anything from me, and if anything, I'm really flattered to have inspired a superstar. E do outro lado nós tínhamos Christina Aguilera, que em toda oportunidade reafirmou várias vezes que era uma artista de uma década de existência e que não ligava para os boatos. Aliás, teve um episódio super controverso no qual a Christina questionou o gênero da Lady Gaga. Fato é que essa história apenas tinha começado e de 2008 a 2010 as mídias, principalmente as rádios, criaram uma rivalidade feminina super inútil, mas que garantiu aí a ascensão completa da Lady Gaga no mundo da música e que ela própria sabe. Gente, eu tô focando bastante nesse ponto porque é um ponto decisivo, porque depois disso a vida das duas nunca mais foi a mesma. E se Christina Aguilera naquela época soubesse o monstro de influência que virou Lady Gaga, talvez ela nunca teria nem citado o nome dela e muito menos ter entrado aí nessa confusão que nem foi ela que armou. Mas voltando ao Bionic, em 2009 a Christina Aguilera começou o processo criativo do álbum finalmente e começou a soltar várias pistas do que viria a seguir. A primeira coisa que aconteceu nesse processo todo foi a revelação de alguns surpreendentes novos colaboradores, como Le Tiger revelaram em entrevista que eles estavam fazendo um som realmente desafiador e muito inovador com Christina. Goldfrapp, que eles disseram que foram convidados pessoalmente pela Christina, mas que não tinham nem noção se a música estaria no corte final do álbum. Trick Stewart, que afirmou que a Christina estava trabalhando dia e noite no projeto, e surgiu também o nome da Cia, que até então era apenas uma compositora. Ela tinha alguns projetos pessoais, alguns álbuns lançados, mas não estava no mainstream. Linda Perry, que já era uma parceira da Christina e já colaborou em vários outros álbuns dela, e M.I.A. Essa, aliás, a gente não tinha nem noção do que esperar, né? Porque são dois artistas completamente diferentes experimentando o som do outro. Contudo, a gente sabe que o álbum estava finalizado já desde novembro de 2009, apenas esperando a hora aí de impactar as rádios, impactar o comércio, mas por interferência da gravadora, a Christina acabou voltando ao estúdio para gravar novas faixas e mixar o álbum. Até então, a proposta do álbum era algo mais experimental e criativo da parte da Christina, mas os empresários interferiram e eles queriam algo mais comercial. A intenção deles era atacar a massa com um single aí que fosse hit e com um álbum que fosse extremamente bem vendido. Claramente estava rolando aí um conflito de interesses, porque da parte da Christina, o som do disco seria experimental, com a temática futurística. Ela dizia que estava extremamente satisfeita de colaborar com novos artistas que ela admira há muito tempo, mas o interesse da gravadora era fazer mais um álbum pop convencional. Bom, desde quando a Christina voltou para os estúdios, o álbum secretamente foi adiado diversas vezes. A princípio ele seria lançado no próprio mês de novembro, depois ele foi adiado para janeiro de 2010, passou para maio e depois, por fim, eles anunciaram só em junho de 2010. Bom, o Bionic foi gravado inteiramente dentro da casa da Christina, porém, com as novas mudanças, ela teve que se deslocar para gravar as novas faixas, e daí eles incluíram Not Myself Tonight e Woohoo, mas também retiraram várias faixas que já eram do conhecimento do público, de uma forma ou outra, indiretamente ou não, e que fizeram falta na tracklist final. Dentre elas, nós temos a mais comentada na fanbase da Christina Aguilera, que é a Kimono Girl, mas também várias outras foram descartadas, como Powerful, So What You Got, teve também Love e Listen Up. De todas essas faixas, nenhuma foi vazada até hoje, mas a gente pode ter o gostinho de Love, que é uma faixa que foi escrita pela Jessie J, que a princípio foi gravada pela Christina, depois foi passada para Alicia Keys e por fim acabou ficando mesmo no álbum da Jessie J. Quanta história, hein, gente?
Mas bem, continuando, 2010 foi um ano muito agitado para Cristina, porque além de ter tido o filme Burlesque anunciado para o final do ano, ela foi capa de diversas revistas que cada vez cobravam mais detalhes do Bionic em suas entrevistas. Certamente o nome da Cristina estava em alta naquela época, e as pessoas estavam tão obcecadas pelo esse projeto novo que estava por vir, que elas esqueceram de notar que todos já estavam expostos a essa divulgação há muito mais tempo do que imaginavam. Nesse momento, vários insiders já tinham avisado aos fãs da Cristina que a divulgação da RCA seria massiva em cima do álbum, algo que ela nunca tinha feito para a Cristina antes nos outros álbuns. Somente com essas atitudes misteriosas, a Cristina tinha conseguido um hype imenso pro álbum que ainda nem tinha data para ser lançado. E realmente, a divulgação começou muito bem, foi só tiro atrás de tiro quando de fato começou. E o primeiro álbum disso tudo foi o site oficial da Cristina. Tudo começou em março de 2010. Uma certa manhã, os fãs da Cristina foram acessar o site oficial e deu um blackout. Era uma espécie de cronômetro. Tinha uma espécie de robozinho, assim, uma vinheta de um robô. Tinha uma contagem regressiva e ninguém sabia o que esperar daquilo. Só até aí, gente, todos os fãs já estavam extremamente satisfeitos com a divulgação e o que estava por vir era muito maior. Porque quando, meus amores, essa contagem regressiva acabou, o primeiro tiro foi dado, que foi a capa de Not Myself Tonight. Pra quem não se lembra, até um dia anterior a essa divulgação da confirmação que seria Not Myself Tonight o primeiro single, todo mundo achava que era Glam. Só sei, gente, que eu particularmente fiquei louco, porque era uma capa, mas não era uma capa qualquer, era a capa. Eu realmente não estava esperando aquela novidade toda. E mal a gente se preparou e veio o segundo tiro. A letra de Not Myself Tonight foi extremamente polêmica. Foi assim, bombástico, ver todo mundo comentando desse retorno da Cristina, só com uma letra e uma capa de um single. A MTV Brasil não se falava em outra coisa. Era só fazendo cobertura desses lançamentos da Cristina dia após dia. A gente ficava ligado na TV só pra ver a MTV. Bom, o que foi excitante foi, mas essa letra, por outro lado, estava dando indício ali que algo muito pior estava por vir, que seria o retorno das comparações com a Lady Gaga. E daí aconteceu que um dia depois da letra, a Cristina anunciou que o single seria solto 1 hora antes na rádio oficial que ela tinha na época, antes da estreia mundial. Então estava o dia e o horário marcado, todo mundo foi pra rádio, e o que aconteceu? Uma intro super sinistra e misteriosa começou a tocar na rádio da Cristina, que era uma mistura de singles antigos dela, com uma mixagem assim bem empolgante, que repetia Bionic o tempo todo. E assim, deixou os fãs loucos e foi um sucesso a estreia, definitivamente. Por fim, a música estreou nas rádios do mundo todo, e especialmente nos Estados Unidos ela recebeu um jabá imenso que garantiu para Not Myself Tonight o título de faixa mais adicionada numa semana nas rádios americanas, de todos os tempos. O single até estreou bem, mas repentinamente houve um efeito contrário e ela foi caindo semana a semana até estar fora de todas as rádios e das lojas de mais vendidos. Essa aclamação inicial e logo depois o declínio foi algo que chamou muita atenção, deixou todo mundo muito confuso, ninguém esperava. Mas se o boicote começou com um single, o que estava por vir quando o clipe foi lançado, nem Christina Aguilera imaginava. O conceito do clipe de Not Myself Tonight foi explorado muito pela Cristina, que foi a inspiração em Madonna, e ela reproduziu várias cenas do clipe Express Yourself. Então foi algo super polêmico, super controverso, justamente porque a Cristina brincava de ser uma pessoa fora do contexto, de não ser ela mesma aquela noite. E realmente é um clipe bem polêmico, é uma forma que a gente nunca tinha visto a Cristina até então. E por mais que isso tenha chamado a atenção da mídia, o que realmente ganhou notoriedade foi as comparações com Bad Romance. E dali pra frente, a Cristina recebeu vários ataques coordenados da mídia, de todas as partes, TV, rádio, internet, e estava em prol da Lady Gaga, né? Em prol da ascensão da Lady Gaga. Mas esse episódio é muito grande, então não vou nem iniciar. Vai ficar pra uma próxima. E, bom, o álbum estreou. Mal, mas estreou. E semana após semana, o público viu a Cristina abandonando cada plano que ela tinha feito para esse lançamento, para esse projeto. A começar pela turnê Bionic Summer Tour, que seria uma turnê que a Cristina faria no final de 2010. Christina, you wanna get crazy? The Bionic Woman returns to the stage.
Friday, June 25th. Verizon Wireless Music Center. Special guest, Leo Lewis. Tickets on sale Friday at 10 a.m. Buy tickets at livenation.com. For VIP ticket packages and more, visit ChristinaAguilera.com. Para início de conversa, essa turnê começou errada, porque a equipe da Cristina anunciou a turnê em meio ao lançamento de Not Myself Tonight e o disco, ou seja, em um momento de muita negatividade da imagem da Cristina. Com isso, a turnê foi adiada para 2011 e depois cancelada. Teve também o álbum de remixes, que nunca foi confirmado, mas que recebeu várias lamentações públicas dos DJs envolvidos, e até uma coleção de maquiagem oficial foi cancelada. Bom, gente, tudo isso refletiu muito mal na vida pessoal da Cristina, que apenas 2 meses depois do lançamento do disco, anunciou o divórcio aí com Jordan Bretman. Para além dessas polêmicas todas, a Cristina também enfrentou várias fofocas de que ela estava traindo o marido nos bastidores de burlesque. E assim, foi muita interferência para um momento só. E de repente, a agenda de promoção do álbum foi finalizada 5 meses depois, e Cristina esqueceu o álbum e todo mundo esqueceu junto. E se 2010 foi um ano de altos e baixos na carreira da Cristina, o pós-Bionic foi ainda muito pior. Cristina teve que lidar com o sucesso moderado do burlesque, críticas pelo erro no Super Bowl e o pior, que foi o bullying pelo aumento de peso, que é uma das coisas mais cruéis e desumanas que se pode fazer com alguém, independente do peso e do status. Dali pra frente, o termo flop foi bastante usado para denominar o Bionic. O que não faltava para Cristina era hate e shades na internet. Diante de tanto ódio gratuito, Cristina ficou humildemente calada esse tempo todo. Ela disse que não se importava, pois sabia que era relevante o suficientemente para que as pessoas falassem dela. No fim de tudo, o silêncio do Bionic foi imenso e durou por vários anos. Até que em 2013, outro termo derivado do álbum ganhou aí a internet. O movimento Justice for Bionic foi o primeiro de todos, e com isso garantiu a volta do disco naquela época às paradas e um certo reconhecimento que foi deixado de lado aí muito tempo atrás. Mas agora em 2020, todo enaltecimento ainda é pouco, e esse álbum que foi massacrado em 2010 hoje é referência e sucesso de crítica. Bom, gente, é assim que eu vou finalizando aí a primeira parte do nosso especial Bionic. Lembrando a vocês que no dia 8 de junho vai ter o Justice, então você pode contribuir dando stream, views no YouTube, Spotify, Pandora, tudo. A gente aceita tudo para fazer justiça para esse cenário que infelizmente foi injustiçado, mas está para sempre nos nossos corações. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque a gente vai lançar a parte 2 ainda. Se você gostou do conteúdo, se você curte muito Cristina Aguilera, já deixa o seu like, se inscreva no canal, para não estar perdendo a parte 2 que eu vou lançar em breve. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.